Continuando o nosso quarto painel, trago aqui o nosso colega jornalista, Bruno Di Pierro, ele que é jornalista e editor do portal Icais Arena. Olá, Bruno. O Bruno que vai trazer para nós aqui a aula da leitura à escrita. Como transformar um paper em notícia, em uma boa notícia. Bruno, uma excelente aula para você, muito obrigado. Oi, Moura, bom dia a todo mundo, meus colegas, alunos, pessoal que está aqui acompanhando a aula. Eu queria, na verdade, agradecer e também parabenizar aí todos os envolvidos na organização desse curso, que no caso aqui eu tenho lidado com o Moura, então, em nome do Moura, eu parabenizo todo mundo, porque é uma oportunidade excelente da gente falar da importância do jornalismo de ciência, claro, fazendo aqui o recorte para a questão oncológica, mas também trazendo a importância da nossa profissão, não só para a tradução do conhecimento científico, né, como foi bem dito aqui anteriormente, mas também para conectar informações, né, conectar áreas do conhecimento, conectar diferentes atores sociais que se beneficiam, que dependem da ciência e que também dizem o que a ciência, o que esperam da ciência, né, enquanto sociedade. Então, dita essa introdução aqui, eu vou então seguir aqui com a minha apresentação. Vou tentar ser rapidinho também, para a gente depois ter um tempo para conversar. Vou deixar aqui até o cronômetro, porque senão eu me perco na fala. Bom, vamos lá. O Moura, ele me incumbiu aí de falar, né, de como transformar um paper em notícia, né, da leitura do artigo científico à escrita. E, claro, aqui eu procurei ser bem objetivo, porque a gente tem hoje uma discussão muito grande de modelos de compartilhamento da informação, de formas, de narrativas que o jornalismo pode adotar, diferentes modelos. Eu vou me concentrar aqui em como que eu posso, por exemplo, pegar um único paper, né, um único artigo científico, e extrair dele uma notícia, né, quer dizer, vamos dizer assim, que seria o ponto de partida para a gente ou produzir uma pauta mais elaborada, fazer uma apuração mais aprofundada, usando outros artigos científicos, né? Mas antes, queria só comentar, né, eu sou como o Moura disse, eu sou jornalista, atualmente eu estou há 3 anos, na verdade, na comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein, e lá eu coordeno, né, sou editor do portal sciencearena.org, que é uma iniciativa sem fins lucrativos, né, uma iniciativa totalmente voltada para a comunidade científica. Então, o Science Arena, a gente produz conteúdo, reportagens, também publica ensaios de pesquisadores para discutir os principais desafios da produção de conhecimento, da produção científica. Então, é um espaço para que os pesquisadores possam refletir sobre o que desafia hoje a produção do conhecimento e até mesmo a carreira de pesquisador. Então, eu vou avançar aqui. Bom, a gente tem um conceito, né, no jornalismo em geral, né, que já é bem consagrado, na verdade, e existem estudos e outras produções mais recentes que também vão apontando outras maneiras da gente ir além dessa chamada pirâmide invertida, né? Então, o que é? Eu imagino que aqui os jornalistas, né, pessoas que estão aqui, que já são da área da comunicação, já conheçam isso, mas para aqueles que não têm muita familiaridade, né, essa pirâmide invertida basicamente claro, fazendo agora o recorte em relação ao jornalismo de ciência, né, que geralmente a gente tem
é um estilo de escrita, né, que ele geralmente é diferente da escrita acadêmica habitual, em que o conteúdo, né, de um artigo científico, ele se concentra primeiro nos detalhes, né, em fazer uma introdução, dar o contexto, apresentar o problema de pesquisa, o porquê que aquele estudo é importante, dá também ali todo o arcabouço teórico, metodológico, para depois ir apresentando vamos dizer assim, da metade final do trabalho, apresentar o que de fato foi gerado ali em termos de conhecimento e dar as conclusões, os resultados finais. O jornalista, no caso de ciência, tem por hábito, né, extrair, fazer uma inversão, né, do paper, do artigo científico. Então, geralmente vai atrás do que está ali nas conclusões, primeiro, para ver quais são os principais achados dessa pesquisa, para que isso sim seja, no jargão jornalístico, o lead da notícia, quer dizer, aquilo que vai estar ali no primeiro, nos 2, 3 primeiros parágrafos da matéria. Como eu disse, esse é um modelo consagrado, é muito difundido, principalmente no jornalismo online, né, nas reportagens aí do hard news, enfim, que tem aquela necessidade de dar mesmo uma notícia, né. Aqui eu trago um exemplo, deixa eu só abrir aqui na minha tela um pouco maior, eu trago um exemplo do que a gente fez, né, enfim, recentemente no Science Arena. A gente, aqui à esquerda, vocês veem uma notícia, né, uma nota que a gente deu sobre uma pesquisa, né, aí à direita é um print aí da primeira página desse artigo, né, que foi publicado na Cell Report Medicine, e é uma pesquisa que ela mostrou, né, que células imunológicas modificadas com o receptor CAR, né, e a citocina tem um potencial para curar, né, de 40% a 67% de camundongos que foram analisados com um tipo bem agressivo de câncer cerebral, né. E aí eu trouxe esse exemplo por ser recente, né, a gente publicou agora há 4 dias no Science Arena, mas porque eu acho que cabe bem aqui nessa nossa aula, né? É uma nota, eu falo que é uma nota porque assim, a gente realmente se baseou só nesse paper. Geralmente as reportagens que a gente faz no Science Arena, a gente traz ali um conjunto de artigos, tenta explorar, confrontar ali algumas informações, mas esse aqui a gente se concentrou exclusivamente nesse artigo. E aí vocês podem ver, deixa eu só passar adiante aqui, que a notícia principal, vamos dizer, a gente foi só localizar na página 6 do artigo, né, na descrição dos resultados, né, que é isso que eu falei agora há pouco. A gente, nem sempre, né, um artigo científico ele vai abrir com a informação principal, ou melhor, com a informação principal do ponto de vista jornalístico. É claro que você tem hoje também diferentes formas de publicação e de apresentação de papers acadêmicos em revistas, periódicos científicos, né? Então você tem muito o uso você tem os tradicionais abstracts, né? Você tem os resumos que abrem o artigo, mas muitas vezes antes do abstract você tem já alguns highlights ali, alguns destaques, né? Em que isso também ajuda não só os pares, né, a bater o olho no artigo e já identificar ali se aquele assunto interessa ou não para ele, para ela, mas no caso, né, dos não cientistas ou dos jornalistas de ciência, tem essa facilidade também de guiar a leitura. Não é o caso desse artigo que eu peguei aqui, né, para dar de exemplo, porque ele dá um sumário ali e tal, mas a notícia principal mesmo, né, de que o tratamento com esse tipo de célula NK, né, que são as células natural killers, elas tiveram uma boa performance, né, no uso ali com
camundongos de laboratório, e aí ela estava ali muito, vamos dizer assim, perdida. Então, eu trago aqui a importância, né, que eu sempre ressalto quando eu falo com estudantes de jornalismo, ou então pessoas que estão passando por alguma formação para trabalhar com comunicação, divulgação de ciência, a importância de saber ler um artigo científico, né? Claro, a minha colega aqui do UOL, a Paula, a Bárbara falou agora há pouco sobre o fato de que jornalistas, claro, por mais especializados que sejam em ciência, nunca vão, não conseguem, não têm as condições ali técnicas de ler um artigo com a mesma acurácia, com o mesmo cuidado do que uma pessoa que passou pela formação científica. Claro, quando o jornalista de ciência tem a possibilidade, o interesse, as condições de fazer também uma carreira como pesquisador, como pesquisadora, isso sempre vai agregar na sua atuação profissional. Mas o fato é que, assim, a leitura de um artigo científico, ela assim, extremamente importante, né? E quando eu falo a leitura de um artigo científico, não só, claro, dominar o inglês, mas hoje em dia também a gente tem recursos de inteligência artificial e tal, que até ajudam nesse sentido, mas de entender a estrutura de um artigo científico, né? Não é tanto o foco aqui da minha aula hoje, da minha fala, de como, né, ler um artigo científico, como identificar ali o que interessa, o que não interessa, mas eu chamo atenção para isso, porque muitas vezes eu já trabalhei com jornalistas em início de carreira na área de cobertura científica e que me entregavam ali um texto, alguma coisa, eu falava, mas como que tá, qual o método que foi utilizado? Não, eu fui lá direto na conclusão e dei a notícia, que sim, mas isso você usa para abrir o texto, para dar a notícia do que realmente importa ali para o artigo, em termos de inovação, vamos dizer, que traz aquela pesquisa. Mas é tão importante quanto eu dar o resultado, né, a conclusão daquela pesquisa, eu depois descrever e explicar para o leitor como que aqueles pesquisadores, como aquele grupo chegou naqueles resultados, né? Então, eu vou só avançar aqui para trazer um outro exemplo, né? Um exemplo que esse a gente não deu no Science Arena, mas é um exemplo que eu acho interessante, porque aqui a gente tem uma reportagem, desculpa, um artigo, né, que foi publicado agora em fevereiro desse ano, na revista Scientific Reports, que traz aí a descrição, né, de um estudo observacional em relação ao uso clínico de um novo stent, né, para, no caso de cirurgias ali de colo retal, para tratar câncer de reto médio e distal. Eu trouxe esse exemplo, claro, no contexto aí do que a gente está falando, né, do âmbito da cirurgia oncológica, mas também para mostrar como que eu, Bruno, né, faria a leitura desse artigo, a fim, assim, de dar a notícia em si aqui, né? Quer dizer, claro, eu não estou fazendo não estou trazendo outros estudos semelhantes. Deixa eu só passar aqui. Então, o que esse artigo traz, né? Ele descreve um procedimento em 6 pacientes, né, em que um stent biodegradável desviou as fezes da anastomose, né, que é o procedimento ali para fazer a conexão entre uma parte e outra do intestino, no caso desse câncer retal, e ele se desintegrou posteriormente, evitando a necessidade da ileostomia profilática, né? A ileostomia é essa abertura no abdômen para desviar o fluxo do intestino delgado, é diferente da colostomia,
que é para outra área do intestino, né, geralmente do intestino grosso. E aí os resultados, eles mostram, né, que essa abordagem, ela é segura, ela foi viável, né, ela ajudando a prevenir as complicações e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Então, assim, eu fiz a leitura desse artigo, é um artigo, inclusive, eu deixei o link aí, porque ele é bem detalhado, ele traz bastante imagens, né, e a principal notícia que eu extraio dele é que a técnica que os pesquisadores utilizaram, ela demonstrou ser segura, viável, né, nesses pacientes de alto risco, e principalmente ela evitou a necessidade de fazer essa ileostomia, ou seja, essa abertura, né, no abdômen, fazendo com que o conteúdo do intestino pudesse ser eliminado sem a necessidade mesmo de uma abertura externa. Então, o que a novidade, né, uma coisa que eu falo aqui, né, para o pessoal que trabalha comigo no Science Arena, enfim, é que a gente também, não basta ler o artigo, a gente tem que saber conversar com o artigo, né? A gente tem que saber dialogar, porque muitas vezes você vai ter respostas que você não vai encontrar logo de primeira, você às vezes vai ter que consultar, inclusive, papers publicados por aquele grupo de pesquisa, papers publicados anteriormente, que tenham, claro, conexão com a pesquisa que o grupo já faz. Então, uma das perguntas que eu fiz nesse caso foi o que há de novidade nessa pesquisa se o próprio artigo, né, informa que o uso desse stent biodegradável ele já é feito em cirurgias. E aí, você extrai essas respostas do próprio artigo em diferentes partes do artigo, né? Então, desde da introdução, da metodologia, né? Então, e aí eu vejo aqui algumas respostas que eu extraio, né? Que é no uso habitual do stent, o local do desvio fecal é distante do ânus. Então, a inovação nessa pesquisa foi justamente fazer essa combinação do stent coloretal biodegradável anexando, né, fazendo ali uma, eles chamam de manga de extensão, mas pode ser também ali uma bainha de extensão de borracha, para que seja eliminado o conteúdo pelo ânus. Então, essa é uma luva plástica que isola completamente o conteúdo intestinal do local da anastomose, evitando uma ileostomia profilática e alcançando esse desvio completo, né, das fezes. Aqui, vou pular essa parte que eu já falei, não quero me estender muito no conteúdo do paper em si, mas só para dizer também o seguinte, né, você transforma um estudo científico em notícia, você transformar um estudo científico em notícia, deixa eu só avançar aqui, ele não significa, né, que você... Eu tenho isso muito claro, né? O artigo científico ele tem que ser sempre um ponto de partida para uma notícia. Se eu simplesmente pegar o artigo científico e fazer uma boa tradução e um bom resumo, né? Primeiro que isso eu já consigo fazer muito bem feito usando algumas ferramentas como o ChatGPT, o Notebook LM do Google. Então, não se trata disso, né? Se trata de eu, como jornalista, ter o olhar de jornalista em relação ao paper. O olhar que vai, muitas vezes, um cientista, né, um par desses autores, vai trazer, claro, um olhar crítico para entender ali qual é o estofo da pesquisa e tal. Então, muitas vezes, como jornalista, vou precisar do auxílio vou solicitar a opinião de outros autores que não participaram do estudo para me ajudar a interpretar o conteúdo científico, né, a novidade, enfim, a metodologia, se ela é robusta ou não, mas o meu olhar como jornalista ele é extremamente importante, né, para me atentar a questões como essa, né, em que eu extraio, eu trago essa informação do artigo, de que, e aqui no caso os próprios autores, né, declaram isso no paper, mas de forma muito, vamos dizer assim, muito ligeira, muito apagada, né, lá ao final do paper,
de que esse estudo tem as suas limitações, né, do fato de ter utilizado um número restrito de casos, de ter sido ali um estudo observacional baseado num único centro, né, em que eles atuam. Então, eles próprios dizem que isso precisa ser, entrar precisa agora ser elevado para um outro nível de pesquisa, que é você fazer um estudo multicêntrico, e randomizado, etc. Quer dizer, eu daria essa pesquisa? Daria, mas sem essa ressalva, né, na notícia, eu não estaria cumprindo o meu papel de jornalista, de dizer para o meu público, de falar, olha, isso aqui é um ótimo resultado, os pesquisadores que desenvolveram essa nova técnica cirúrgica tem bons resultados aí, né? Quer dizer, podem ter uma perspectiva interessante, né, de tratamento desse tipo de câncer, mas existem limitações. Isso não pode deixar de ser dito numa matéria, numa notícia, tá? Bom, aqui eu vou deixar os meus contatos, né? Esse WhatsApp aí também, quem tiver interesse em trocar mais ideia comigo, pode também me mandar e-mail. Tem muito assunto, na verdade, para falar sobre isso, né? Tem várias discussões que a gente poderia fazer, mas eu já estourei meu tempo aqui, eu vou deixar agora para vocês, para os demais colegas, e depois fico à disposição para conversar com todo mundo. Bruno, muitíssimo obrigado pela excelente aula. Nós nos vemos daqui a pouquinho no nosso debate. Vou dar continuidade aqui. Obrigadão, Bruno.